Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para passar uma dica de direito constitucional. Na verdade, esse vídeo ele tem como objetivo tratar de maneira resumida sobre alguns pontos referentes ao direito de nacionalidade. Por que a escolha desse tema? Porque recentemente nós tivemos, aqui no Brasil, a entrada em vigor da chamada Lei de Migração, ok? Isso, inclusive, está sendo noticiado pela mídia, né, pelos meios de comunicação, e a Lei de Migração, ela trouxe importantes modificações no que diz respeito ao direito de nacionalidade e a institutos correlatos, ok? Então, para você que está se preparando para provas e concursos públicos, é importante você saber que a Lei de Imigração, ela revogou o Estatuto do Estrangeiro, ok? O Estatuto do Estrangeiro, ele era uma lei muito importante que nós tínhamos, que tratava sobre a situação do estrangeiro aqui no Brasil. Só que essa lei, ela era uma lei antiga e, de acordo com muitos estudiosos, tanto do direito constitucional como do direito internacional, o Estatuto do Estrangeiro tratava o estrangeiro, tratava a figura do estrangeiro de uma forma não muito adequada. Ou seja, o Estatuto do Estrangeiro via o estrangeiro como uma espécie de ameaça, segundo alguns estudiosos do tema. E a Lei de Imigração, ela veio para acabar com essa situação, né? Ela veio para, digamos assim, reformar a visão do estrangeiro. Então, sobre o direito de nacionalidade, quais os conceitos que a gente tem que ter inicialmente? Primeiro, nós temos que pensar no conceito de nacionalidade. Primeiro de tudo, né? Então nós temos que saber o que é a nacionalidade. E vejam vocês que os doutrinadores, os escritores, cada um tem o seu conceito de nacionalidade. Mas, a grosso modo, geralmente o que todos os doutrinadores dizem é que nacionalidade é um vínculo. Nacionalidade é um vínculo político e jurídico. É um vínculo político e jurídico que liga uma determinada pessoa a um Estado. Então, esse seria o direito de nacionalidade. Um vínculo político e jurídico que liga uma determinada pessoa a um Estado. Só que liga uma determinada pessoa a um Estado, mais especificamente, liga uma determinada pessoa ao povo desse Estado. E aí nós temos o segundo conceito importante, que é o conceito de povo. O que é o povo? Bom, o povo, ele é, na verdade, a dimensão humana, ou o elemento humano de um Estado. Então, o povo é a dimensão ou o elemento humano de um Estado. Ok? Vejam vocês que o conceito de povo, ele é muito importante, porque povo é um conjunto de indivíduos, que se submetem a um poder político. Então,
Povo é um conjunto de indivíduos que se submete a um poder político e forma a dimensão humana de um Estado, o elemento humano de um Estado. Ok? Agora, note que somente pode fazer parte do povo de um Estado aquele que tem a nacionalidade desse Estado. Portanto, para alguém fazer parte do povo de um Estado, é preciso ter a nacionalidade desse Estado. Ok? E aqui eu digo a vocês, pode ser tanto a nacionalidade primária como a nacionalidade secundária. Não há problema. Nós podemos ter tanto os nacionais que adquiriram a nacionalidade primária como a secundária. E aí nós imediatamente podemos fazer uma comparação com um terceiro conceito, que é o conceito de população. População. Por óbvio, população não é a mesma coisa que povo. Na verdade, o conceito de povo, ele é mais restrito do que o conceito de população. Porque para fazer parte do povo, repito, só se você tiver a nacionalidade daquele estado, seja a nacionalidade primária ou secundária. População é o conjunto de pessoas que residem dentro do território de um estado. Então, população é o conjunto de pessoas, é o conjunto de indivíduos que residem dentro do território de um estado. Portanto, veja como o conceito de população é mais amplo. Porque dentro da população eu tenho o estrangeiro. Então, se o estrangeiro residir no território de um estado, ele é parte da população desse estado. Eu tenho os nacionais, e eu tenho, inclusive, a figura do apátrida. O apátrida também está dentro do conceito de população. Se, evidentemente, este apátrida, ele residir no território. Você lembra quem é o apátrida? O apátrida é aquela pessoa sem nacionalidade, né? É aquela pessoa sem nacionalidade. Esse é o apátrida. Então, portanto, para eu fazer parte do povo de um estado, só se eu tiver a nacionalidade desse estado. Mas para fazer parte da população, basta eu residir no território desse estado, podendo eu ser um estrangeiro, um nacional ou até mesmo um apátrida. Agora, vejam vocês que esses três conceitos, nacionalidade, povo e população, eles são conceitos importantes porque eles estão, de certa forma, entrelaçados no que nós chamamos de teoria geral do direito de nacionalidade. Veja uma coisa. Nós sabemos que a nossa Constituição, ela prevê tanto a nacionalidade primária como secundária. Na verdade, a nossa Constituição, ela prevê a nacionalidade primária no artigo 12, no seu inciso 1. Trata-se aqui, portanto,
dos brasileiros natos. E a secundária, nacionalidade secundária, ela vem prevista no artigo 12, inciso 2 da Constituição, onde nós temos o tratamento dos brasileiros naturalizados. Rapidamente, só para a gente deixar o nosso vídeo mais completo, né, tratando aí desses conceitos iniciais do direito de nacionalidade, o que seria, ou melhor, como nasce um brasileiro nato? Como que nasce um brasileiro nato? Porque vejam, o brasileiro nato, ele é aquele que adquiriu a nacionalidade primária. O brasileiro nato é aquele que adquiriu a nacionalidade primária. A nacionalidade primária é aquela nacionalidade que ela é imposta a uma determinada pessoa. É diferente da nacionalidade secundária, aonde nós temos o brasileiro naturalizado. Aonde nós temos o brasileiro naturalizado. A nacionalidade secundária, ela é aquela nacionalidade escolhida por uma pessoa. Veja então que a nacionalidade primária é aquela nacionalidade outorgada, imposta à pessoa. A nacionalidade secundária é aquela nacionalidade que depende de um ato de manifestação de vontade do indivíduo para ser conquistada. Portanto, veja, a nossa Constituição, no que tange ao brasileiro nato, ela adota um sistema misto. Por que um sistema misto? Porque para você obter a nacionalidade primária, a Constituição utiliza dois critérios. O primeiro critério é o ius soli. Ius soli é o chamado critério territorial. Critério territorial. Para a nossa Constituição, se você nascer em território brasileiro, você será considerado brasileiro nato, via de regra. Por isso que nós temos aquele famoso exemplo, quando a gente vai estudar a nacionalidade primária. Um casal de argentinos vem passar férias no Brasil e o bebê nasce aqui no Brasil. Este bebê terá a nacionalidade brasileira. Vai ser um brasileiro nato. Perceba que o bebê não manifestou a sua vontade. A nacionalidade brasileira foi imposta a ele pelo critério do ius soli, porque ele nasceu em território nacional, território brasileiro. Eu não vou aqui esmiuçar as regras de nacionalidade primária, isso fica para um próximo vídeo. Mas note, portanto, como a nacionalidade está sendo imposta e não escolhida. Agora, a gente diz que o critério é misto porque além do ius soli, nós temos um outro critério, que é do ius sanguinis. Critério do ius sanguinis. Ou seja, é o critério sanguíneo. Critério sanguíneo. Aí nós vamos privilegiar o sangue da pessoa. Então, por exemplo, um casal de brasileiros está viajando para Paris. E lá em Paris nasce a criança. E aí nós temos, por exemplo, a seguinte situação. Se essa criança ela for registrada lá em Paris, numa repartição brasileira competente, essa criança será brasileira nata. Por quê? Por quê?
Nesse caso, note que a criança nasceu fora do território brasileiro. Então nós não podemos aplicar o critério do ius soli. Mas nós podemos aplicar o critério do ius sanguinis. Porque os pais dessa criança são brasileiros. Perceberam? Então, neste caso, nós também temos a manifestação da nacionalidade primária. A nacionalidade secundária, ela depende sempre de um ato de escolha. Porque para eu conseguir a nacionalidade secundária, eu preciso passar por um processo de naturalização. Processo de naturalização. Então eu somente serei um brasileiro naturalizado se eu passar pelo processo de naturalização. E aí nós temos no Brasil, isso é um detalhe muito importante, a nossa atual Constituição Federal somente admite a naturalização expressa. Esse é um ponto relevantíssimo para o nosso estudo. A atual Constituição somente admite a naturalização expressa. Portanto, atualmente não existe no Brasil a naturalização tácita. É bem verdade que nós já tivemos constituições brasileiras que adotavam a naturalização tácita. É verdade. Mas hoje, a Constituição de 88, como não prevê a naturalização tácita, a doutrina afirma que ela não existe no Brasil. Portanto, a naturalização, a nacionalidade secundária, eu só vou adquirir mediante um ato de manifestação de vontade. Eu tenho que expressamente manifestar o meu desejo em obter a nacionalidade secundária brasileira. O meu desejo de participar do processo de naturalização. E aí a Constituição trabalha, né, com a naturalização ordinária e a extraordinária, né? A depender, evidentemente, dos requisitos que nós temos. Também a naturalização é um assunto para um próximo vídeo, ok? Muito bom. Então, com base nesses conceitos, com base nesse resumo, é que nós construímos o nosso substrato para efetivamente estudar o direito de nacionalidade. Ok? Muito bom. Eu me despeço de vocês, deixando aqui um pedido para que, se você gostou desse vídeo, você curta o vídeo, né? Deixa aí o seu like e se inscreva no nosso canal, porque nós estamos procurando, de maneira periódica, alimentar aqui o nosso canal com conteúdo jurídico. Principalmente de direito constitucional e processo civil, que são as matérias que eu leciono. Então, um forte abraço e obrigado pela sua atenção.